Seja muito bem-vindo a mais uma palavra da semana da nossa paróquia evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Advento, Natal, é um tempo especial. É um tempo assim que nos leva a refletir sobre várias questões existenciais, a nos perguntar até que ponto o nosso ano valeu a pena, até que ponto nós vivemos aquilo que gostaríamos de ter vivido ao longo do ano, até que ponto as nossas expectativas foram cumpridas, conseguimos alcançar ou não os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. Enfim, é um tempo especial, um tempo de reflexão, um tempo de colocar as coisas na balança, de pesar tudo que nós temos vivido. E esse tempo de Natal, queridos, é um tempo que, diante de tudo isso, nos leva a refletir e a questionar qual é o verdadeiro sentido da vida. Por que nós nascemos? Por que nós existimos? E eu diria assim que o Natal tem tudo a ver com a resposta a esse questionamento, com a resposta a essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Por que eu existo? Por que eu nasci? E diante desse questionamento, queridos, nós podemos ter uma resposta certa. Que o ser humano só vai encontrar o verdadeiro sentido se viver para o propósito, para o motivo para o qual ele foi criado. E o reformador, Dr. Martinho Lutero, nos ajuda muito nesse questionamento. Quando ele fala que a vida do cristão se resume ao primeiro mandamento, que é temer e amar a Deus e buscar a Ele acima de todas as coisas. Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, colocar a Deus em primeiro lugar. Colocando de uma forma mais prática para o nosso dia a dia, é viver uma vida de adoração. O contrário de adoração é idolatria, quando eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus. Mas o ser humano foi criado para esse propósito, de viver uma vida de adoração, de colocar a Deus em primeiro lugar, de buscar a Deus em primeiro lugar. E por isso que eu disse que o Natal tem tudo a ver com essa resposta. Porque qual é o verdadeiro sentido do Natal? Há pessoas que não conhecem, que não vivem o verdadeiro sentido do Natal. E quando você pensa que talvez pelo fato de eu no Natal lembrar do nascimento de Jesus, de eu lembrar do menino Jesus, de eu olhar para a manjedoura, se você pensa que viver o Natal é apenas isso, é uma vez ao ano nesse tempo de Advento, é olhar para o nosso nascimento de Jesus, eu preciso te dizer que aí é um grande equívoco. Porque viver o Natal é muito mais do que uma vez ao ano, no tempo de Advento, nessa época, olhar para o nascimento de Jesus, olhar para a manjedoura. Viver o Natal é se relacionar com Deus a partir desse Jesus que nasceu no Natal, desse Jesus que, como diz o Evangelho de João, se tornou verbo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, revelando a natureza gloriosa de Deus. Esse Deus Emanuel, que significa Deus conosco, quer dizer, esse Deus que quer caminhar conosco não apenas no Natal, mas ao longo de toda a nossa vida, nos 365 dias do ano e não apenas no Natal. Por isso, quem vive o Natal apenas lembrando do nascimento de Jesus nessa época, não está muito diferente daquele que vive o Natal lembrando só do Papai Noel, só das festas, das luzes.
Porque para viver o verdadeiro sentido do Natal é preciso ir além dessa época. É preciso, a partir do nascimento e do ministério de Jesus, do seu sacrifício, da sua entrega na cruz, do seu sangue derramado, da sua ressurreição, a partir do túmulo vazio da ressurreição, a partir de toda essa obra salvífica de Deus e da fé que essa obra gera através da palavra e da ação do Espírito Santo. E aí sim nós vivemos um verdadeiro relacionamento com Deus a partir de tudo isso. Vivemos esse Deus Emmanuel. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Que você possa viver o verdadeiro sentido do Natal. Amém.